Bom dia, queridos irmãos. Como todos sabem, devido a este momento crítico que estamos vivendo, devido às restrições, nós iremos realizar o nosso culto aqui mesmo, em casa, mas com o mesmo coração, com a mesma dedicação e adoração que o nosso Deus merece. Amém? Vamos juntos louvar. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu irei para o jubileu cristão. Cristo está onde eu vou. Eu lutei e o meu Deus me levantou. Eu quero estar pronto para ver Jesus. Eu irei para o jubileu cristão. Cristo está onde eu vou. Eu lutei e o meu Deus me levantou. Eu quero estar pronto quando meu Senhor chegar. Eu irei para o jubileu cristão. Cristo está onde eu vou. Eu lutei e o meu Deus me levantou. Eu quero estar pronto
número 140, Fonte de Alegria. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, tua voz reconhecer, não importa como estou, pelo Espírito viver, tua paz invade o meu ser, tua palavra me faz crescer. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor. Bom dia, igreja, me chamo Danilo. Esse é o momento de cearmos juntos. Antes de iniciarmos a nossa ceia, gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi durante a semana. Gostaria de começar compartilhando uma escritura que fica em Apocalipse 2, do 4 ao 5, que diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu fiquei refletindo na minha vida cristã de quando eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro que eu falava de Deus o tempo todo para as pessoas. Eu lembro como eu era intenso. Eu lembro também do meu relacionamento com Deus, dos meus tempos com Deus. Eu lia a Escritura, eu lia um capítulo só, e muitas vezes eu não entendia nada, né? Mas eu ligava para as pessoas e falava: puxa, o que significa isso? E eu aprendia e eu ficava muito feliz por ter compreendido. Eu lembro que eu orava a Deus 2 minutos no máximo, e eu lembro que a minha oração era intensa com Deus. Só que conforme o passar do tempo, muitas vezes nós vamos amadurecendo, nós vamos orando talvez 1 hora ou até mais tempo com Deus. Nós fazemos um tempo com Deus, muitas vezes nós lemos um capítulo ou 2 capítulos, nós conseguimos já fazer uma aula, mas nós esquecemos do princípio, do básico, do amor. Muitas vezes a gente perde a nossa essência porque muitas vezes nós amadurecemos e esquecemos de voltar no passado, de fazer esse exercício, de se lembrar de onde a gente perdeu essa essência, esse amor a Cristo.
Gostaria de compartilhar também mais uma escritura com vocês, que fica em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, que diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-lhes e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois ceou, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui é muito especial, porque mostra que Jesus Cristo demonstrou amor mesmo sendo traído. Jesus Cristo, Ele é essa essência de amor que nós precisamos exalar para as pessoas. Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele se preocupou com os discípulos em cear, em preparar aquele momento, de que os discípulos entendessem como eles deveriam fazer aquela ceia, como eles deveriam estar unidos em um só corpo, em um só sangue. Então, que nesse momento cada um de vocês possam refletir, lembrar de quem vocês eram quando vocês iniciaram a sua vida cristã, de quem vocês são agora, e se você em algum momento você caiu ou você perdeu essa essência do primeiro amor, que você volte hoje, que você tome essa ceia lembrando das coisas que você fazia, da forma que você amava a Deus, da forma ingênua e pura que você amava a Deus, para que Jesus possa entrar conosco. Então, era esse meu desejo, que vocês compreendam a ceia, assim como eu pude fazer essa reflexão na minha vida. Eu gostaria de terminar com uma oração com vocês. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por esse privilégio, Pai, que nós temos, Pai, de aprender mais com o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque Cristo, Pai, é o amor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor demonstra o seu amor o tempo todo por nós, Deus. Obrigado, Pai, porque Cristo se entregou na cruz, Pai, mesmo nós sendo falhos, Pai, mesmo cada um de nós, Pai, continuando pecando, Pai, o Senhor, Pai, não se importaria em fazer tudo isso de novo por cada um de nós, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos pessoas que vai entender esse amor, Pai, que não só vai entender, mas que vai transmitir esse amor na vida das outras pessoas. Obrigado por tudo, em nome do seu grandioso Filho, que te oramos, imensamente gratos. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e floresta, o passaredo alegre ouça cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim por
és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Olá, irmãos, bom dia. Meu nome é Messias, faço parte da igreja aqui de São Paulo, setor Campo Limpo. Gostaria de ter o privilégio de poder compartilhar com vocês agora o momento das nossas ofertas. E quero ler com vocês uma passagem das Escrituras que está em Marcos, capítulo 12, verso 41 ao verso 44. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Hoje, irmãos, não temos as nossas reuniões presenciais e não podemos levar as nossas contribuições, colocar no envelope e depositar naquela caixinha, como de costume fazemos quando nos reunimos. Porém, essa passagem vem nos ensinar, como muitos ali também estavam dando, Jesus quis ensinar os discípulos ali, como ele vem nos ensinar também no dia de hoje, que ofertar não é o que sobra. O que sobra é fácil ofertar. É fácil quando estamos bem empregados, temos dinheiro de sobra, compramos o que queremos e até ajudamos outras pessoas, porque está sobrando. E o difícil é ofertar quando não temos, né? Jesus colocou numa balança o equilíbrio. E essa viúva pobre, para ela foi difícil esse momento de ofertar. Mas ela ofertou. E pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês um momento da minha vida. Eu passei por um câncer e esse câncer foi removido. Eu passei por um processo de quimioterapia de 8 ciclos, onde no último ciclo eu peguei uma lesão nas mãos e nos pés e fiquei com polineuropatia, que é uma lesão que dá nas palmas das mãos e na sola dos pés. Eu tenho muita dificuldade para andar, eu ando uns 500 metros no máximo, depois eu não tenho condições de andar, eu preciso parar. Mas mesmo assim, irmãos, com toda essa dificuldade, eu não deixei de ofertar. Quando eu tinha um trabalho, era fácil ofertar. Mas depois que aconteceu tudo isso comigo, eu não consegui mais o emprego no mercado registrado e eu tive que aprender a conviver com isso. Mas mesmo assim eu não deixei de ofertar. Nos momentos que
sobraram, eu ofertei, mas nos momentos difíceis também, como o de agora, eu também tenho dado minhas ofertas. E pensando nisso, como essa viúva, ela atraiu a atenção de Jesus, que nós também, com o nosso coração, com os nossos pensamentos, a gente, com as nossas ofertas, nesse momento de dificuldade, podemos alcançar o coração de Jesus, a atenção dele para as nossas vidas nesses momentos tão difíceis, né? De perdas, pessoas perdendo seus entes queridos, nossos irmãos, nossos amigos, muitos perdendo o emprego, muitos comerciantes perdendo seu comércio, mas mesmo assim, mesmo que seja pouco, que nós possamos nesse momento atrair a atenção de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de orar com vocês. Pai, muito obrigado, Deus, porque mesmo nessa época de pandemia, nessa época de dificuldade que estamos separados uns dos outros, longe, distante, se comunicando por meio de canais, e que a mensagem do Senhor possa chegar no íntimo dos nossos corações, Pai. E que possamos ofertar ao Senhor com todo o nosso coração, Pai. E que o Senhor venha aceitar as nossas ofertas. E que as nossas ofertas possam agradar ao Senhor, mesmo nos períodos de dificuldades, Pai. É na onde o Senhor, Pai, transparece. E na onde o Senhor age com muito mais poder, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, mesmo nessa época de dificuldade, não tem nos deixado faltar nada, Pai. E que as nossas ofertas aumente, Deus. Que a nossa gratidão aumente. Não só a contribuição financeira, Pai, mas como todo o nosso ser, Pai. Tudo que nós temos, Pai, queremos ofertar ao Senhor. Queremos orar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Bom dia a todos, é uma alegria poder estar essa manhã juntos mais uma vez para adorarmos a Deus e prestar culto a Ele através de nossas vidas, através das canções que nós cantamos essa manhã juntos, através da Santa Ceia. Queremos agora, dando continuidade à nossa série de mensagens, A Fé Sob Fogo. Aí eu queria lembrar alguns pontos da semana passada, na minha primeira mensagem, que nós aprendemos sobre a perseverança, que como cristãos precisamos perseverar nos momentos de provações e de tentações também. Aprendemos sobre que os filhos de Deus serão provados na sua vida de várias maneiras. E aprendemos também que na escola da fé, todos serão provados para serem aprovados. E hoje o tema da minha aula é firmes na fé. E como precisamos, nesse momento de pandemia, nesse momento de provas que o mundo inteiro está passando, eu fiquei pensando, a gente nunca passou por um momento como estamos passando agora. A nossa geração nunca experimentou isso. Há mais de um ano que a gente está em estado de pandemia. Muitos estão doentes, alguns estão nos hospitais, alguns estão passando pela crise do desemprego, a crise financeira. Muitas decisões estão sendo tomadas, muitos decretos estão sendo assinados. E nós precisamos de fé para superar esse momento. E eu gostaria essa manhã de orar com vocês sobre essas coisas, para que nós, como igreja, como filhos de Deus, como povo de Deus, possamos manter nossa fé firme, sem olhar para trás, sem desanimar, sem recuar, mas olhar para Jesus, olhar para frente e ter firmeza naquilo que nós acreditamos. Vamos orar como uma família, uma grande família. Pai, nós reconhecemos que o Senhor governa o mundo inteiro e todas as coisas estão debaixo do seu poder, Deus. Nenhum governo, nenhum homem, ninguém pode se opor a ti, porque nenhum dos teus planos serão frustrados. Mas o Senhor promete, por meio da vida dos seus servos, por meio de Jesus, por meio da sua palavra e da ação do Espírito Santo, cumprir com tudo o que o Senhor prometeu que iria acontecer e que vai acontecer. E nesse momento onde nós estamos sendo provados em várias áreas da nossa vida, de várias maneiras, oramos para que o Senhor aumente a nossa fé, para que ela não se desfaleça. Fortalece a fé dos meus irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, que estão internados e que estão precisando de fé. Oramos por aqueles que estão doentes, oramos pelos que estão fracos, desanimados, que têm sido tentados a não olhar para Jesus, a não olhar para o Senhor, mas olhar para trás, como fez a mulher de Ló, quando o Senhor, por meio dos seus anjos,
veio cumprir aquilo que o Senhor tinha falado. E, Pai, nesse momento de provas, nós pedimos que o Senhor intervenha por nós, intervenha nessa igreja, na vida desse povo, dessa nação, manifesta o seu poder para que os homens reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Criador de tudo, que o Senhor governa tudo. Basta uma ordem tua e essa pandemia acaba. Mas o Senhor tem permitido até aqui ela continuar. E pedimos ao Senhor coragem para nunca deixar de acreditar em Jesus. Oramos e agradecemos no nome dele. Amém. Bom, o tema da minha aula, como eu tinha falado, é firmes na fé. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 11. Você que está aí na sua casa, se você não tem uma Bíblia, você pode estar com a pessoa que tem uma Bíblia ao seu lado, compartilhe essas escrituras com a pessoa que está ao seu lado, porque é importante a gente ter contato com a palavra de Deus. Em 1 Pedro 5,6, a Bíblia diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Então, a resposta moderna e mundana para lidarmos com os dramas e sofrimentos humanos tendem a nos indicar sempre o caminho mais fácil. Por quê? Para que nós não precisemos sofrer. E é interessante isso, né? Porque quando estamos passando por sofrimento, por provas, sempre os conselhos que recebemos pode até servir por um tempo, mas em muitos casos não cura e não lida com isso com profundidade. Então, o que nós aprendemos com Pedro hoje aqui de manhã, irmãos? A primeira coisa, se quisermos ficar firmes na fé, precisamos aqui, como ele fala no versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, quando vêm os sofrimentos, quando vêm as provas, quando vêm as tentações, o que nós precisamos fazer? Ser humildes. Não agir pela emoção. Porque muitas vezes nós, se agirmos pela emoção, nós vamos errar. O mundo diz: se você está sofrendo no seu casamento, separe-se e seja feliz com outra pessoa. É assim. O mundo sempre vai indicar o caminho mais fácil para resolver nossos conflitos e
os nossos dramas. Muitos vão dizer: pare de sofrer e seja feliz, faça aquilo que o seu coração deseja, não se importando com as consequências. E tempos como nós estamos vivendo, a gente quer soluções rápidas, para ontem. Mas eu acredito que Deus está trabalhando no meu coração, no coração de todos nós e do mundo inteiro, a humildade. A humildade de pensar na vida mesmo, nos nossos valores, naquilo que nós queremos conquistar. Deus está mostrando ao mundo que o ser humano é frágil. Quantos já não partiram? E isso faz a gente sofrer, porque nós perdemos pessoas que faziam parte do nosso círculo de influência. E a morte é uma coisa misteriosa, porque a morte é uma separação. Você não vai ver mais aquela pessoa, você não vai conversar mais com ela. Ela morreu, você vai lembrar das coisas que ela fez. E geralmente a gente lembra do que foi bom. Mas na contramão do mundo, a palavra de Deus mantém um padrão de coerência. Ela apresenta para nós posições, conselhos, recomendações que muitas vezes para a gente obedecer é difícil. Mas se fizermos isso, depois a gente vai colher os frutos de ter obedecido à palavra de Deus. A palavra de Deus lida com sofrimento com profundidade. Se você for ler aqui os primeiros 3 capítulos da primeira carta de Pedro, ele dá várias advertências aos cristãos. Pedro aqui já está numa idade mais avançada, ele se chama de presbítero nessa carta, então ele já devia ter uma idade mais avançada. E ele fala de perseguição, ele fala de sofrimento, porque na época que Pedro escreveu isso, o cristianismo estava sendo muito atacado. O Império Romano, os judeus e vários cristãos sendo mortos, vários cristãos sendo jogados na prisão. Muitos cristãos tiveram o confisco de seus bens. Alguns foram queimados vivos. Mas aqui no capítulo 5, ele fala no versículo 7 sobre ansiedade. Eu sou um cara muito ansioso. Eu fico pensando, até quando? A gente já está 1 ano nessa questão de ficar dentro de casa, não poder sair, não poder fazer encontros com os amigos, para comer churrasco, para fazer coisas legais juntos, ir para a praia junto, fazer coisas legais, ou ouvir música, orar, estudar a Bíblia com alguém presencialmente. Mas a gente fica ansioso, isso gera ansiedade. E aí tem outros tipos de ansiedade, né? Ansiedade de medo de morrer, de ficar doente, de ser contaminado. Ansiedade sobre o futuro, como será meu futuro, como será o futuro dos meus filhos, como será o futuro da igreja, como será o futuro do Brasil, o futuro da humanidade. Deus, por meio de Pedro, está falando para a gente lançar sobre ele toda nossa ansiedade. Por quê?
Porque Pedro tinha certeza que Deus estava cuidando dele e de cada discípulo, de cada pessoa. Ele fala, ele tem cuidado de... Olha, é tão bom saber que cada um de nós está debaixo do cuidado especial de Deus, não é verdade? Você que está aí me assistindo, talvez é a primeira vez que você está assistindo essa mensagem, você está debaixo do cuidado de Deus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Somente Deus pode nos fortalecer, porque Ele tem uma mão poderosa. É isso que Pedro está falando aqui no versículo 6. E ele fala de um inimigo sutil, um inimigo astuto, que está agindo, que está atuando, que está presente. Olha, eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando, se nós pudéssemos ver o que acontece no mundo espiritual, qual seria a nossa reação? Mas que bom que Deus não permite a gente ver, porque senão a gente ficaria apavorado. Porque há uma guerra no mundo espiritual. Há anjos e demônios travando batalhas. E ele aqui no versículo 8, ele fala desse inimigo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, Pedro está escrevendo isso para aqueles cristãos, mas ele também passou pela prova. Por quê? Porque Jesus tinha falado para ele sobre isso. Então, vamos voltar lá em Lucas 22, versículo 31 ao 33, o que Jesus falou com Pedro? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus sabe que nós temos uma fé fraca. E como é bom saber que Jesus ainda hoje intercede por nós, porque ele fala para Pedro isso, olha, mas eu tenho orado por você. E eu queria encorajar os cristãos dessa igreja. Eu não sei o quanto você está orando durante a sua semana. Você procurar algum cristão, um amigo, uma amiga, formar grupos de oração. A gente precisa orar pelo nosso país, orar pelas autoridades. A gente precisa dedicar tempo para orar pela igreja, pelos nossos irmãos na fé. Porque Jesus fala para Pedro, eu tenho orado por você para que não falte fé, para que sua fé não desfaleça. Mas ele também deixa claro para Pedro que Satanás, o diabo, pediu a permissão para provar e peneirar Pedro. E olha, uma das maiores mentiras que o diabo tem proclamado no mundo moderno é de que ele não existe. Ah, diabo não existe, isso é coisa do crente, isso é coisa dos evangélicos. Tem pessoas que brincam com a figura do diabo. Mas se Jesus falou que ele existe, e eu acredito no que Jesus falou,
nós precisamos prestar atenção e levar a sério. Porque o diabo, aqui, quando Pedro está falando sobre como ele age, o que ele faz, ele está em volta de nós, ao redor de nós, como um leão que ruge, querendo te devorar. Então Pedro está falando para os irmãos o que Jesus falou para ele. Vocês pegaram a ideia? E ele falou: não, eu nunca te negarei, eu nunca te abandonarei, mesmo se preciso for eu morrer por ti. Só que, horas depois de ele ter esse encontro com Jesus, o que ele faz? Ele nega Jesus. Fala que não conhece Jesus. E isso não está distante de nós em períodos como esse agora. Porque a pressão que veio para Pedro naquele momento foi o de morte. Se ele falasse que ele era um servo de Cristo, ele poderia ser morto. Porque Jesus estava sendo condenado. Então, eu quero hoje aqui, por meio dessa mensagem, alertar vocês, olha, estejam alertas e vigiem. O que significa ficar alerta, Edson? Ficar atento. Evitar o comportamento negligente. Ficar descuidado, desligado, desatento com essa verdade. Eu tenho participado de um grupo de oração que uma irmã do Campo Limpo, a Patrícia Regina. Patrícia, eu sei que você está me ouvindo agora. Obrigado pela sua iniciativa de criar esse grupo de oração todos os dias, das 21 às 21h40, um grupo de cristãos estão se reunindo para orar pelos doentes, pelo nosso país. E isso tem fortalecido também a minha fé, ouvir a oração dos irmãos, poder, aqueles 40 minutos ali em espírito de oração juntos, isso tem um poder sobrenatural enorme. A atividade mais poderosa que o homem pode fazer na terra é orar. Porque quando você ora, as hostes do inferno se afastam. Ravenhill que falou sobre isso. Quando você ora, o pecado se afasta de você. Agora, quando você deixa de orar, ele se aproxima. Ele vai querendo te destruir. Então, vamos ficar alertas, meus irmãos. Vamos ficar vigilantes. Porque assim como Pedro foi peneirado pelo inimigo, você e eu também seremos. Mas assim também como Pedro foi fortalecido, por causa da sua fé em Jesus, nós também seremos. Então nós precisamos ficar atentos e manter uma vigilância espiritual constante. Vigiar, você já sabe, né? Ficar acordado. A gente usa até, vamos fazer uma vigília. Ficar alerta e não ceder às tentações. E quais as tentações nós precisamos ficar alertas nesse momento de provas? Por que precisamos vigiar, Edson? Porque uma das coisas que eu tenho notado
por ficar muito tempo dentro de casa, se eu não tomar cuidado, meu coração fica indiferente aos outros. Fico pensando só em mim. Vem um estado de apatia, de inércia. Egoísmo mesmo. Preocupado somente com minha própria vida, com meus problemas. Por que para Deus é importante vigiar? Por que para Deus é importante ficar alerta? Por que para Deus é importante não cedermos às tentações? Eu vou trazer agora um exemplo de um homem de Deus dos séculos passados que falou algo. Eu queria citar aqui Spurgeon, uma frase dele, para nos ajudar com o exemplo de fé dele. Ele fala o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Então, somos filhos de Deus, amém? Passamos pelo batismo, a conversão, a mudança de coração, de mente. De inimigos de Deus nos tornamos amigos dele. Mas olha, precisamos perseverar até o fim. E o que a gente precisa fazer? Nunca parar de vigiar. O inimigo, ele quer nos devorar e nos intimidar. Às vezes ele aparece como um anjo de luz, oferecendo talvez alguma coisa boa para a gente, para tirar o nosso foco de Cristo. Às vezes ele aparece querendo nos destruir. Às vezes ele quer abrir para nós os prazeres deste mundo. Olha, aqui o mundo, tudo isso eu te darei, mas você tem que ajoelhar e me adorar. Foi o que ele falou para Jesus na última tentação em Mateus 4. O inimigo, ele usa de várias estratégias para criar o caos, a desunião, a guerra, a injustiça, a desordem. Por quê? Para a gente tirar o nosso foco de Deus, da cruz, e colocar o foco nas guerras, nas injustiças, na desordem. E como isso afeta a gente? A questão política, a questão econômica, a questão financeira, a questão espiritual, muita gente passando fome, muita gente morrendo por falta de hospitais, falta de medicamentos. A gente ouve a imprensa o dia inteiro falando coisas. A gente vai para o YouTube, um monte de outras pessoas falando coisas. E a palavra de Deus vem para nos ensinar outras coisas. E é tão difícil lidar com tudo isso, às vezes. E o inimigo, tudo que ele faz, tudo que ele produz, tem como objetivo principal destruir a fé das pessoas em Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer colocar a desunião, a desordem, criar os conflitos, as intrigas no mundo, para que as pessoas não olhem para Deus, olhem para as coisas. E eu tenho me informado, o número de suicídio nesse período de pandemia aumentou muito. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas ficam apavoradas, desesperadas. Pessoas que perderam seus negócios, fecharam suas empresas, que não têm mais de onde tirar a sua fonte de renda. Nós estamos diante de uma crise econômica, política, de saúde,
Mas não se esqueça que o que está por detrás de toda esse cenário é uma guerra espiritual. A guerra entre Deus e o diabo, entre a verdade e a mentira, entre luz e trevas, anjos de Deus e demônios. Há uma ação no mundo atuando, agindo para tirar Deus da agenda de prioridade. Não sei se você já está atentado para isso. Querem tirar Deus da prioridade. O inimigo deseja o que é? Nos destruir, roubar a nossa fé, roubar a nossa alma, roubar a nossa esperança. E nós precisamos vigiar e orar. No versículo 9, Pedro aconselha os seus leitores com a seguinte mensagem: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Pedro exorta os cristãos a resistirem. Resistência. Essa resistência é boa, não resistir a Deus, ao Espírito de Deus. Resistir às tentações, os sofrimentos e às provocações. Na Bíblia, nós temos exemplo de vários personagens que em um certo momento da sua vida foram tentados e não resistiram, foram seduzidos pelo inimigo. Um exemplo desses é Sansão. Sansão, num momento de fraqueza espiritual, se deixou enganar pelo prazer, pelos encantos de Dalila. Se entregou-se para ela, mas ela estava ali para descobrir o segredo da força dele. E ele contou. Ele fica lá várias vezes criando enigmas, brincando com a coisa. Até que ele cedeu. E aí caiu em destruição. E o mais assim chocante na história de Sansão é que o rei que o colocou na prisão manda furar os olhos dele para que ele não enxergue mais. Sansão era muito tentado pela cobiça. E olha o que aconteceu. E depois, graças ao bom Deus, ele recupera a sua fé. E ele pede forças a Deus. E aí ele destrói com aquele povo, que era o povo inimigo do povo de Deus. Então nós precisamos pegar esses exemplos para que a gente não imite a eles, para que a gente não seja como eles. Tem um amigo meu que fala que é melhor aprender com os erros dos outros do que com seus próprios erros. É verdade. Se você já vê alguém fazendo algo errado e aquilo trouxe uma consequência na vida dele, não queira imitar a ele. Já aprenda com ele. Mas, infelizmente, para alguns casos, não é assim que acontece. Outro exemplo, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, desfrutava de uma comunhão com Deus. No momento de descanso dele, estava lá no palácio, dando uma olhada, depois de um sono da tarde, ele vai no terraço do palácio dele olhar. E aí ele vê uma mulher tomando banho. E aí ele é
é tomado pelo desejo. Ah, eu quero aquela mulher. E se envolve com ela, e a mulher de um soldado dele, um dos homens fiéis a ele. E aí você sabe a história. Mas também temos exemplo de Neemias, quando Neemias decide reconstruir as muralhas de Jerusalém, e ele com toda a humildade ora a Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo, pelo pecado dele, e Deus usa o rei para ajudá-lo, e ele vai com todo o coração começar essa restauração das muralhas. Aí 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, querem intimidar o Neemias. Isso está lá em Neemias 2,19. Eles ficaram contra alguém que estava com fé, que viu a situação do povo, que viu a situação da cidade de Deus, falou, não, eu não posso estar aqui no bem bom e as coisas estão sendo destruídas e eu vou ficar no meu conforto, na minha inércia aqui, que Deus vai resolver o problema. É verdade, Deus sempre resolve, mas Deus quer usar as pessoas para resolver os problemas. Então, irmãos e amigos, a Bíblia está recheada de exemplos de fé. E o que Pedro está falando, irmãos, olha, resista, permaneçam firmes. Há vários irmãos no mundo inteiro que estão passando pelos mesmos sofrimentos. E é verdade, a gente para pensar no mundo inteiro hoje, os cristãos, lá nos Estados Unidos, lá na África, lá na Europa, lá na Ásia, na Rússia. Há vários cristãos aqui na Venezuela, na Bolívia, no Chile. Muitos estão passando pelas... Imagina os irmãos venezuelanos. Como eles devem estar sendo provados na fé deles. Que na Venezuela a inflação está tão alta que você precisa levar um monte de dinheiro para comprar 1 quilo de carne. E olha lá quando encontra carne para comprar. Quem tem sustentado esses irmãos? Então nós precisamos de ter fé, resistir. No versículo 10, aqui de 1 Pedro 5, ele dá um conselho também, ele recomenda, né? Por que a gente tem que resistir e ficar firme? O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, e lhe dará forças e porá sobre firmes alicerces. Então, tudo é pela graça de Deus. É Deus que nos fortalece. Olha, se Deus quiser, Ele dá um basta, a pandemia acaba. Deus eleva pessoas, Deus derruba pessoas. Deus faz tudo. Deus exalta pessoas, Deus humilha pessoas. No mundo inteiro. Não há nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhum ser humano que possa se opor ao plano de Deus. A causa de Deus é vencedora, ela sempre será. Deus trabalha de forma misteriosa no mundo para alcançar seus propósitos eternos. Às vezes a gente não compreende coisas que acontecem conosco, com a vida de irmãos nossos, mas Deus está trabalhando.
Ele permite o sofrimento, ele permite as provas, ele permite o diabo vir nos peneirar. Mas ele vai sempre nos dar a graça. Que bom, não? Termos a graça de Deus em favor de nós, porque ele que nos chamou. Para quê? Para a glória dele eterna. E ele vai confirmar isso. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, olha que interessante como Deus trabalha de forma misteriosa. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Bom, o que isso quer dizer? Enquanto Paulo estava preso, o que ele fez? Ele escreveu as cartas que hoje nós usamos para pregar o Evangelho. Ele estava aqui numa prisão domiciliar, segundo os estudiosos, e ele começou a usar esse tempo de prisão para escrever cartas que ensinam o mundo inteiro hoje. Será que Paulo tinha noção do que ele estava fazendo quando ele estava na prisão iria repercutir no mundo? Iria ser um instrumento de Deus para ser usado para até fechar o cânon da Bíblia? Ele não imaginaria isso. Mas ele estava em prisão. Então ele nem viu o que ele fez serviu para a humanidade. Então assim acontece conosco, tem coisas que a gente faz, vamos ter um tempo de oração. Mas é só eu e você. O que isso vai valer? Tem muito poder, meu irmão. Deus trabalha de forma misteriosa nas coisas. Um outro exemplo, que Deus foi melhor servido na prisão. Olha, João Bunyan escreveu esse livro aqui, O Peregrino. E ele fala, por que João Bunyan escreveu O Peregrino? João Bunyan, ele era um pregador. Ele morava num vilarejo lá perto de Londres. E ele pregava lá numa igrejinha pequena. Mas aí, naquela época, começou a vir a perseguição da igreja sobre ele. A igreja, na época, era a igreja anglicana, que não queria que o Bunyan pregasse o evangelho que ele estava pregando. Queria que ele seguisse os rituais da igreja. E ele, não, eu vou pregar. E ele foi preso, foi jogado numa prisão. Ficou 12 anos preso. Em 1660. Durante esses anos na prisão, João Bunyan não só escreveu O Peregrino, mas escreveu vários outros livros. E sabe o que aconteceu? Esse livro, O Peregrino, depois da Bíblia, é o livro que mais foi vendido no mundo. O Spurgeon, no livro dele, fala que ele leu o livro Peregrino mais de 100 vezes. Imagina, por que será que ele leu mais de 100 vezes esse livro? Porque é uma mensagem divina, o que João Bunyan narra aqui. Ele fala do personagem cristão. Cristão é aquele que está no mundo, que está descontente com sua vida, descontente com tudo. Ele tem uma família e, de repente, ele tem um sonho. E aí ele é orientado a sair da cidade da destruição, que é o mundo, e ir para a cidade celestial, que é o céu. E nessa caminhada de cristão, ele encontra vários personagens nessa caminhada, nessa jornada de vida, nessa jornada de fé.
Um chama-se obstinado e o outro flexível. E eles três saem na jornada. E aí o obstinado começa a fazer perguntas para cristão, por que ele abandonou tudo, deixou tudo para ir para essa tal cidade, o que tinha lá na cidade, faz várias perguntas e o cristão começa a responder o porquê que ele estava insistindo e persistindo em cumprir sua missão. E o obstinado fala, não, eu vou deixar de seguir vocês, porque eu não quero perder os prazeres do mundo. Então, virou as costas e voltou. Flexível, aí o obstinado chama o flexível, vamos juntos. Flexível, não, o que esse homem está falando deve ter alguma coisa de boa. E aí flexível continua acompanhando o cristão. Mas aí quando eles deparam com um lugar que eles precisam passar para entrar na porta estreita, aí se revela o coração do flexível. E que lugar é este? É o pântano do desânimo. Eles entram nesse pântano, um lamaçal, e não conseguem sair, ficam atolados no desânimo. E flexível começa a reclamar, dizendo, para ir para essa cidade a gente tem que passar por tudo isso, então eu vou voltar para trás. E ele volta. E essa história simboliza a parábola do semeador, aquelas pessoas que ouvem a mensagem com alegria, não, vamos junto, é isso mesmo, mas depois quando tem que passar pelas provas, voltam atrás. E um dos maiores, argumentos e coisas que o inimigo usa é o desânimo, para roubar a nossa fé. Estou desanimado com o meu casamento, estou desanimado com o meu emprego, estou desanimado com minha casa, estou desanimado comigo mesmo, estou desanimado com o país, eu estou desanimado com esse mundo. O desânimo é uma coisa terrível. Mas o que aconteceu? O cristão consegue chegar na sua missão. Porque vem o auxílio, o Senhor auxílio vem e tira ele do pântano, do desânimo. E aí é importante a gente ter amigos na igreja. A gente cultivar relacionamentos verdadeiros uns com os outros. Porque Deus usa, em algumas vezes, amigos venham nos dar auxílio. Tem um auxílio de Deus, mas precisamos dos auxílios também dos irmãos. E é interessante que a gente dá uma olhada para a Bíblia, para a história de vida do povo de Deus, e cada uma história é cercada de muitos mistérios. A gente não compreende. Deus usa o sofrimento da vida dos seus servos para despertar outros do seu sono e da sua indiferença, e para tornar outros audaciosos em Deus. É difícil fazer isso. Você, com seu exemplo de fé, tornar outras pessoas inspiradas, audaciosas para Deus. O que moveram a fé de homens como Pedro, como Paulo, como Bunyan, como Abraão, como Moisés? Semana que vem a gente vai estudar sobre exemplos de fé. A fé sob o fogo, firmes na fé. Semana que vem, exemplos de fé. E para terminar, 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 17 e 18. Olha que interessante, né? As palavras do apóstolo Paulo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essas palavras entrou como um balde de água refrescante na minha alma. Porque a visão que Paulo tinha sobre o sofrimento, que ele fala aqui de sofrimento leves e momentâneos. Suportar o sofrimento com paciência, na visão do Paulo, vai produzir a glória eterna como recompensa. Então, por que devemos então ficar firmes na fé, permanecer firmes na fé? Porque quando somos provados e suportamos esse sofrimento por causa da fé que nós temos em Cristo, maior será a nossa recompensa na eternidade. Eles são leves, são momentâneos e produz algo em nós. Uma fé valiosa, uma fé preciosa. Dá valor à fé. Dá valor àquilo que possuímos. Existe uma conexão entre sofrimento suportado sobre o peso da glória desfrutada. Não tem como separar isso. Sofrimento suportado e peso de glória desfrutado. Então, você está querendo dizer que a gente precisa sofrer? É. Porque foi assim com Cristo, foi assim com nossos irmãos do passado. E vai ser assim. Quem quiser ser cristão de verdade vai passar pelas provas, pelas tentações. E o que precisamos fazer? Ele fala aqui, versículo 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A glória eterna é maior quando comparado com os sofrimentos. Então, o objetivo de Deus, quando Ele permite sofrimento na vida do seu povo, dos seus servos, dos santos, é ampliar a capacidade de desfrutar de sua glória, tanto aqui nessa vida, como na vida que está por vir. Oremos para que possamos nos manter firmes, vigiar, estar alerta, para que possamos inspirar outros com nossa fé. E também para que nós pensemos que tudo que Deus faz é muito misterioso. E aquilo que nós fazemos sempre vai ter um proveito. Oremos. Pai, muito obrigado pelos homens que resistiram e permaneceram firmes na fé. Que o Senhor conceda a nós essa fé, que o Senhor produza em nós essa fé, que quando as tentações, os sofrimentos, as provas que estão como ondas batendo na nossa porta, que o Senhor nos dê força para resistir. Oramos para que o mundo inteiro possa, durante esse período, crescer na fé, experimentar, olhar para Jesus. E que cada cristão
Mantenha os olhos fixos naquilo que não se vê. Porque a promessa é de uma vida eterna, abundante, plena. E aquilo que a gente vê é transitório, é passageiro. Obrigado por essa mensagem. Fica conosco durante toda a nossa vida e essa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Estou indo ver Jesus, todo peso eu já deixei. Estou indo ver Jesus, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória,